Sônia, nos explique como que os espíritos estão aparecendo no vapor e qual é o processo para que isso aconteça, para que ele se realize. Nos explica como é feito esse processo. E será que em breve nós vamos ter a expansão desses conhecimentos a ponto de a gente ter equipamentos que as pessoas vão poder ter em casa e ter esse contato com o plano extrafísico? Sim, muitas vezes você pode acompanhar em tempo real. Eu tenho usado o celular, né? Então aquilo formou uma carapaça tal ao redor da Terra que impossibilitava eles fazerem o que era antigamente transmissões muito mais avançadas. Eles já tiveram um tempo, né, de desenvolvimento tecnológico para poder interferir na nossa realidade. Tu já traz para nós esta comprovação da vida após a morte. Hoje é um momento histórico aqui no nosso videocast e acredito que para o mundo todo. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um videocast. Estou aqui com a Sônia Rinaldi. Ela é transcomunicadora. E não sabe o que é transcomunicadora? É a pessoa que faz comunicação entre os dois planos da existência, entre o mundo físico e o mundo dos espíritos, a ponto de captar uma imagem em movimento de um espírito. E ela vai nos mostrar isto hoje, vai nos apresentar o trabalho dela, vai nos mostrar a comprovação do trabalho, porque eu vou perguntar, né, como, Sônia, que podemos, né, comprovar este teu trabalho. Ela está lá no laboratório e ela vai nos explicar tudo em detalhes. Inclusive, ela tem imagens até mesmo do Gaspareto e imagens de espíritos em movimento. Eu vou perguntar para ela também, é claro, se logo em breve isso estará disponível para a população, para que possamos ter o nosso contato com os seres desencarnados, e isso com certeza mudaria totalmente a nossa realidade e o propósito de vida humano a partir da comprovação, uma comprovação ainda maior, mas concreta para toda a população, da inexistência da morte e da continuação da vida, o que promoveria uma mudança de paradigmas e de moral em toda a nossa sociedade. Então, o trabalho da Sônia é espetacular. Estou marcado com ela há muito tempo para a gente gravar este vídeo e finalmente estamos aqui. Seja muito bem-vinda, querida Sônia Rinaldi. Obrigada, pelo convite, obrigada pela oportunidade de conversar com a sua turma. Estou aqui à disposição. Maravilha, vamos começar então com o espírito em movimento. Tu coloca a apresentação para nós, para nos mostrar então, a filmagem e nos explica como foi feita essa filmagem, que tecnologia, que instrumentos tu utiliza. Fala um pouquinho para a gente também da tua pesquisa. Essa revista aqui traz o caso da Amber, que é essa moça que faleceu com 25 anos de idade. Então, por exemplo, um caso curioso que entre as imagens que eu gravei dela, né, a gente teve essa aparição aqui, ó, em que na parte de baixo a gente vê ela como criança, que depois a mãe dela mandou essa foto aqui, ó, tá? Então, observa aqui essa parte de baixo. E se você olhar o todo, daí você observa que é a Amber já mais adulta, né? Então, ela oscilou muito no tempo. Aqui você vê, por exemplo, ela bem próximo da idade em que ela faleceu, né, 25 anos, e as transimagens, você observa que ela vai rejuvenescendo, ela vai se tornando criança. Olha como ela aqui já está bem diferente, bem quando ela tinha 8 anos, 10 anos de idade. Essa aqui dá bem para perceber, se você comparar foto da Amber com essa transimagem, você nota aqui a diferença de idade de ambas, né? Então ela, digamos, fez uma viagem no tempo, né? No vídeo, na gravação. Aqui também dá para perceber bem. Ela muda a cabeça, muda para onde está olhando, e também sempre é importante lembrar das corujas, que é típica, né? Que sempre aparecem nas nossas gravações. O momento em que esse trecho que está na revista, em que a Amber vai se transformando. Isso que vocês estão vendo em movimento é o vapor, né? E aí, nesse primeiro momento, ela se transforma em algum tipo de ser que é meio animal, meio gato, ou qualquer coisa assim, né? Talvez de Sirius. Aqui,
foi um momento importante porque a mãe dela tinha pedido como uma prova especial, né? Que a mãe dela é muito minha amiga, tinha pedido, ela brincou, na verdade, ela falou, quem sabe a Amber vai piscar. Mas em inglês, winkle é piscar com um olho só, não é com dois. E nesse momento, no vídeo, ela pisca com um olho só. Então, eu repeti 3 vezes para observar o movimento dela aparecendo mais nova e também piscando. Daí foi seguindo, ela vai todo o tempo se transformando. Isso que vocês veem aqui, vapor se movimentando, observa que essa parte em cima, mais clara, que tem um triangulinho branco ali no cantinho, esse é o teto. Por aí você vê o tamanho da imagem, quer dizer, são imagens enormes que Do pega tamanho toda a de uma parede. sala. É, ela também faz careta, que era uma coisa muito típica da Amber, quando ela brincava muito com a mãe, ela fazia careta, né, assim, de brincadeira, e aí ela se mexe, franze, enfim, olha de lado, fazendo caretas mesmo para ser uma coisa assim bem que a mãe poderia identificar. Eu estou mostrando o vídeo todo que tem 2 minutos. Ó, aqui, na verdade, ela acabou de piscar agora, mas ela vai ter um pedacinho que eu repito o trechinho. Ah, agora dá pra ver bem. Daí eu até pus uma mensagem para chamar a Olha, atenção. Tá vendo? Ela mexe a cabeça, ela sorri. é um holograma criado pelo plano extrafísico para ser projetado no material que tu forneceu. Exato. Pera que, desculpa que tem 2 vídeos, então parece que era um. Agora tem, não tem 3, na verdade. Eu acho que o que pisca, eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Eu pus 3 trechos do vídeo, né, na revista, e é isso que nós estamos olhando agora. Então, outra sequência agora. Então, você vê que ela está diferente, bem diferente, uma cabeçona grande. Lembrando que o teto é aquela parte branca. Olha que movimenta os olhos para a direita, olhos para a esquerda. Ah, piscou. E olhou pra frente. É, mas tem outro trecho em que daí eu chamo a atenção específica. Você vê que ela está que nem mais criança. Tudo assim, digamos, é uma sequência muito rápida. Tem um trecho nesse vídeo em que, na verdade, ela se parece muito com a mãe dela, e elas, na verdade, são diferentes. Mas até a própria mãe se surpreendeu, né? Porque parecia, assim, tipo uma brincadeira da filha. Ela sorri, dá para ver os dentes. Isso tudo sendo que, na verdade, esses gestos, aparecer dentes, mudar a cabeça e tudo, isso é tudo, digamos, coisa do outro lado, né? Porque, na verdade, ó, você vê agora ela está de boca fechada, olhando para o lado, aqui de novo dá para aparecer os dentes. E eu repito 3 vezes para poder observar melhor. Depois segue com outras imagens dela também, com criança. Olha a baita transformação, né? Para quem faleceu com 25 anos, ela aqui aparece bem criancinha. A regressão de imagem, né? Como até foi tema de um vídeo aqui no canal, que acontece quando a pessoa desencarna. E, então, esse caso você que queria ver, mas eu separei aqui uns outros aí para a gente comentar. Então, eu fiz o seguinte, ó, eu fiz aqui especialmente para o Pava aqui. Eu só espero que dê certo a minha mágica. Então, assim, eu peguei 5 revistas que tem casos, sempre tem casos interessantes, porque o outro lado lá é super mega show, né? Mas eu peguei de 5 revistas para mostrar alguma coisa que o público poderia achar interessante. Então, muita gente, principalmente os jovens, não conheceram, né, o Gasparetto. Gasparetto, o Papa com certeza, né, porque é do métier, mas, então aqui, Ah, mas o obviamente, Calunga, eu já acho que eu ouvi todos os áudios do Calunga na Rádio Mundial, fora. isso, exatamente, Teve até e, uma série aqui no canal, inclusive a própria equipe do Gasparetto ameaçou processar o canal, eu precisei tirar do ar. Ave Maria. Então, bom, eu não sabia disso. Então, aí, só para quem não conheceu, talvez o forte do trabalho dele, fora aquela parte
psicológica tal, que eu achava bem bacana, mas ele tinha um trabalho na parte de pintura mediúnica que era, assim, fabuloso. Sim. O que aconteceu? Ele me conheceu, né, quando ele estava aqui do lado de cá, ele chegou a vir aqui em casa, a gente fiz gravação com ele, e estive em programas dele também. Agora, essa aqui no meio é a transimagem que apareceu assim, Uau. do nada, né? E quando eu bati os olhos, eu falei, gente, esse aqui é o Caspareto. Daí fui procurar umas imagens, até uma pessoa me ajudou aqui para achar imagens. Então, observa assim a forma, né, de olhar assim, meio. Era bem típico, era a cara dele, essa transimagem. É. Então, essa não é a primeira vez que ele aparece. Ele já tinha aparecido antes em outras transimagens aqui, em gravação comigo, mas dessa vez ele estava num catálogo de desconhecidos, tá? Então, olha só. Olha a forma, né? A forma de Sim. olhar, assim, a sobrancelha, né? E, assim, o fato de ter aparecido do nada. Daí, até foi enviada para o irmão dele. Esse aqui é um caso muito, muito curioso. Essa mãe chama-se Susan. Essa aqui é a moça falecida. Ela faleceu com 21 anos. Tem já as primeiras aparições dela mais nova. Aqui outras aparições. Observa assim a qualidade, né, das imagens que o outro lado tem conseguido mandar aqui para a gente, né? Aqui uma série, né, de imagens dela. Porque uma dúvida é se, por exemplo, se o espírito cresce quando está do outro lado, ou se rejuvenesce. E aí tem uma parte nessa revista em que eu faço citações da doutrina espírita, confirmando que isso é uma realidade. Eles realmente mudam de aparência. Se a pessoa, por exemplo, faleceu com muita idade, vamos dizer, 90 anos, ela pode aparecer com 40, 35. Esse é um pouco o padrão de idade, pelo menos nessa cidade espiritual de onde fazem contato com a gente. E quando é o contrário, quando se trata de criança ou feto, né? Nós tivemos várias gravações com crianças que não chegaram a nascer, essas crianças crescem, do outro lado se desenvolvem como se estivessem crescendo do lado de cá. Então, aqui algumas aparições. Corrobora com o conhecimento, né, espírita, trazido nos Exato, livros através das psicografias. exatamente. Aqui algumas aparições da Brittany. Vai acontecer um negócio assim. Ela tem um momento em que ela manda um beijo no vídeo, né? Tanto o momento em que ela observa que essa aqui era a referência que eu tinha, que a mãe tinha me mandado. Então, somente esta, ok? Tudo mais, ninguém tem. Nem a mãe, nem ninguém. Bom, aí, agora vem a parte interessante da história. Veja só, a Brittany, eu tinha já notado, né, na foto a mãe tinha mandado, ela tem olhos castanhos, né? E eis que, de repente, na transimagem, ela aparece com os olhos bem verdes. Assim, claramente verdes. Poderia ser, assim, digamos, até uma impressão, mas dava para perceber que não era impressão, era verde mesmo. E aí eu estranhei, porque eu pensei, mas, ué, a Britney tem olhos castanhos, como é que ela aparece com os olhos verdes, né? Aí eu ainda perguntei mais uma vez, porque eu falei, bom, vai ver que na foto que a mãe mandou, tem um reflexo, digamos, a sala pode estar escura, então podemos ter a impressão que os olhos dela era castanho, mas na verdade talvez fosse verde. Daí perguntei para a mãe, né? Eu falei, qual era a cor dos olhos da Brittany? E a mãe respondeu que era castanho. E eu falei, bom, agora então complicou, porque agora como que ela pode ter aparecido com os olhos verdes? E aí me bateu assim de pronto, né, a inspiração, né? E perguntei para a mãe se ela tinha outra filha. E a Susan me respondeu que não, que a Brittany era filha única. E aí me volta a inspiração.
e perguntei para a Susan, mas você não perdeu nenhuma criança? Aí que ela caiu na real. Aí que ela se lembrou que sim, ela tinha tido uma menina que iria se chamar Stephanie, que viveu poucas horas e faleceu. Por isso que ela, na verdade, nem considerou que ela teve outra filha, porque a menina nasceu, já teria nome, né? Ia se chamar Stephanie e faleceu. E um pouco depois ela teve a Brittany, que no final acabou partindo com 21 anos. Então, observem que então oscila entre uma irmã e outra, o que significa que hoje as duas irmãs estão juntas, para surpresa da mãe, né? Aqui eu estou enfatizando o fato de, em alguns momentos, ela olha aqui do lado esquerdo, ela parece mais loira e com os olhos claros, e do lado direito, com os olhos castanhos. Então, foi um detalhe. E a mãe ficou assim, aqui você nota ela mesma, essa aqui é a Brittany mesmo, aparecendo, né? Como é bem diferente a Stephanie. Então, a mãe descobriu que ela tem duas filhas no outro lado, né? Então, foi assim um caso muito interessante, porque a mãe não sabia que tinha duas filhas, né? Ela achava que tinha uma só. E ele também faz viagem no tempo. Observa ele aqui mais novo, a mãe depois mandou foto dele. Aqui a transimagem dele, mais novo, que também. Esse aqui, já perto da idade em que ele faleceu, ele tinha o hábito, ele tinha assim, essa coisa de franzir os olhos. Aqui outras aparições dele. Aqui, essa imagem era tão diferente de quando ele faleceu que mandei para a Lídia, né, perguntando se quem era, né? E ela mandou uma outra foto mais antiga do filho, mostrando que é exatamente ele, bem mais novo. Então, essa oscilação no tempo é uma coisa assim, uma evidência muito, muito típica, né, da transcomunicação. Aqui essa mesma transimagem e um outro momento, outra foto que ela mandou, até com o cabelo assim mais parecido. Agora, o que mais surpreendeu foi a aparição dos dois juntos. Isso foi assim um conforto muito grande para Lídia, né, para a avó e para a mãe, né, que ela perdeu filho e neto, de ver os dois juntos. Então, até essa habilidade os nossos amigos espirituais agora têm de mandar várias imagens, chegaram a mandar três irmãos que faleceram numa outra revista, apareceram os três juntos. Aqui apareceu o pai e filho, sendo que, obviamente, essa foto, por exemplo, essa transimagem, ninguém tem. Né? Então, observa uma foto mais parecida que a Lídia mandou, observa o queixo do rapaz, aqui ele está com a boca fechada, aqui ele está sorridente na foto, e o queixo, né, chama a atenção que é bem quadrado, e assim que ele apareceu ao lado do pai, que faleceu novo e também deve estar rejuvenescendo, então os dois têm praticamente hoje quase a mesma idade. E Sônia, nos explique como que os espíritos estão aparecendo no vapor e qual é o processo para que isso aconteça, para que eles se realizem, para que tomem esta configuração, né, luminosa, parece, no vapor, uma luz projetada. Nos explica como é feito esse processo para que na cabeça das pessoas exista uma comprovação, né, de que são espíritos, de que não é um projetor, por exemplo, na fumaça, como muitos podem pensar, no caso de não haver a comprovação. Né? Para mim é comprovado isso, mais uma evidência da vida após a morte. Mas explica para a gente como que tu faz estes processos para aparecer essas transimagens. Então, veja só, eu diria assim, o grande trabalho, na verdade, não é o que ocorre do lado de cá. Do lado de cá, eu apenas forneço material para eles trabalharem. O processo de áudio, de voz e de imagem são idênticos, embora aqui na Terra sejam coisas, são campos diferentes, né? A parte de som, o som, na verdade, é uma onda mecânica que para nós, aqui na Terra, já a luz faz parte do espectro
eletromagnético, em princípio seria outra coisa, só que, para eles, na verdade, isto é uma coisa só. Por quê? Porque, na verdade, o processo que eles vêm utilizando desde 2014 é o de interferência e não de transmissão. Então, por exemplo, quando você vê essas imagens que a gente estava vendo, na verdade, isso são interferências como se eles... provavelmente, essa, na verdade, é a minha interpretação de como a coisa se processa, tá? Porque é o que mais faz sentido. Então, pelo que tudo indica, eles trabalham como se fossem realidade virtual. Ou seja, eles têm, no caso, por exemplo, uma cópia exatamente idêntica, porque isso faz parte da teoria deles desse tipo de interferência. Eles só podem interferir se houver ressonância. E ressonância é, inclusive, um tópico bem novo, bem recente, aqui, que tem sido começado a ser pesquisado na física aqui na Terra, né, a ressonância. E é esse processo que, por sinal, eles usam, só que, claro, muito mais avançados. Eles já tiveram um tempo, né, de avançar muito nesse tipo de desenvolvimento tecnológico e para poder interferir na nossa realidade. Então, no passado, existia transmissão. Na verdade, eles emitiam alguma coisa que vinha, que atravessava o espaço e atingia os nossos equipamentos. Porém, isso já desde 2016 já tinha sido comentado pelo Dr. Haldiv, né, que é meu principal comunicante, numa sessão de materialização, cujo áudio está lá no nosso site também. Ele conversando comigo numa sessão de materialização, ele deu a seguinte informação, que desde já alguns anos, né, eles já não podiam mais fazer transmissões. Por quê? Porque ao redor da Terra acabou se formando uma espécie de uma crosta de sinais de internet, de GPS, de drones, de satélites, de tudo. Então, aquilo formou uma carapaça tal ao redor da Terra que impossibilitava eles fazerem o que era antigamente transmissões. E eu, inclusive, cheguei a pegar essa fase de transmissões em que eles já estavam bastante avançados e tiveram que, vamos dizer assim, não vou dizer recuar, na verdade eles tiveram que mudar a forma de nos acessar. Então, eles tiveram que descobrir uma forma de nos acessar sem fazer o percurso. E isso foi, digamos, um trabalho teórico do Nikola Tesla, isso justamente por volta de 2014, quando eles começaram a fazer os primeiros testes de interferência. Então, por exemplo, quando você olha aqui o umidificador com o vapor, você não vê absolutamente nada. E antigamente a gente via. Agora não, você está filmando nada, vamos dizer assim. Só que já na gravação já está ocorrendo as transformações, já estão sendo alterados o nosso cenário, vamos dizer assim, em tempo real. Mas só que a gente não vê, porque não é nada aqui que está acontecendo. O processo todo, ele se realiza do lado de lá. Então, eles processam uma interferência como se fosse numa realidade virtual, e isso entra aqui já em tempo real, simultaneamente, através de buracos de minhoca, enfim, através de uma física super mega avançada. Então, para encerrar, né, para concluir, na verdade, o que a gente dá, na verdade, é só os recursos para eles poderem alterar. E todo esse processo é feito do lado de lá. Então, a transimagem aparece dentro da câmera, dentro da filmagem. Não que ela apareça para nós olhar assim no vapor. Para quem olha o vapor com o olho físico não vê nada. Isso. Mas na gravação ela está lá. Sim, muitas vezes você pode acompanhar em tempo real. Eu tenho usado o celular, né? Então, por exemplo, quando eu estou filmando o vapor, ali não está acontecendo, não estou vendo nada no vapor, mas aqui no meu celular, muitas vezes eu já percebo, até tanto que eu muitas vezes fico mudando o ângulo para poder
porque eu percebi, vamos supor, que no canto daqui apareceu alguma coisa, na hora, como é muito rápido, a gente tem só um vislumbre, mas já sei que eles estão atuando, e depois, no quadro a quadro, a gente vai perceber as interferências deles. E de repente pode ser até numa frequência de luz que nosso olho não capte, mas que de repente a câmera capte, né? Como, por exemplo, os raios de um controle remoto, né? Muitas câmeras captam raio de controle remoto. Exato. De todo jeito, o que é, assim, digamos, bem de se observar é que são testes que eles vêm fazendo, eles estão buscando o aperfeiçoamento desse tipo de processo, e isso, claro, demanda um conhecimento técnico por parte deles, assim, uma coisa assim fabulosa, porque veja que eles têm que fazer uma sincronia tanto no espaço para acertar aqui, como no tempo. E eles não podem errar 1 milissegundo, porque se ele errar 1 milissegundo, ele pode cair na semana passada. Ou se ele errar o espaço errado, ele pode cair no meu vizinho. Entende? Então, é todo um controle que eles têm que ter, digamos, permanente. Então, por exemplo, eu tenho certeza que nossa conversa está sendo muito bem acompanhada. Por quê? Porque eles têm tudo isso, digamos, já pregado, porque se despregar, vai dar maior trabalho para sincronizar de volta, né? Então, esse acesso no tempo, essa manipulação toda, tem que ter, assim, totalmente, rola lá do lado deles, não do nosso lado, entende? Isso é muito interessante. E será que em breve nós vamos ter a expansão desses conhecimentos, a ponto de a gente ter equipamentos que as pessoas vão poder ter em casa e ter esse contato com o plano extrafísico? Então, Pablo, na verdade, eu acho o seguinte, isso aí já poderia ter acontecido talvez até há bastante tempo. Só que, item número 1, a humanidade não está preparada. A maior parte das religiões nega a sobrevivência após a morte. Então, aí já começa o empecilho. O fator número 2, moralmente, eu penso que o ser humano não está apto a esse tipo de situação. Inclusive, por exemplo, como você disse no começo, quando você abriu a nossa gravação, você mencionou a importância e a mudança que seria, que será no dia em que a sobrevivência após a morte for comprovada. Você falou sobre isso no começo, e talvez esse seja um dos focos mais assim importantes, porque, veja só, será que está na hora do ser humano ter essa graça, vamos dizer assim, ter esse conhecimento? Será que ainda não tem muita coisa a ser ajustada aqui? A gente vê diariamente coisas tão deploráveis que o ser humano é capaz de fazer, não só guerra, mas em termos de política, em termos de tudo, sabe, uma exploração do ser humano, um abuso de outros seres, da natureza, de tudo. Então, será que o ser humano mereceria fazer essa mudança que você disse? Ou ainda ele tem que, talvez, quem sabe, aprender as duras penas, sabe, e chegar num ponto de valorizar a experiência terrestre que ele tem, né? A responsabilidade que ele tem. Porque hoje, quando você não acredita na vida depois da morte, que é, infelizmente, a maioria, você é livre de fazer todo e qualquer ato. Você pode fazer 1001, não tem importância, você vai morrer ou vai acabar, né? Só que, lamentavelmente, não é assim, entende? Então, eu acho que tem um momento certo, eu acho que a humanidade não está preparada e não merece. Eu concordo contigo, Sônia. Realmente tu disse certo, né? Porque a pessoa aqui, quando ela tá aqui na sua vida, que ela não acredita na vida após a morte, como tu disse, ela age por si, né? Da forma como ela realmente é, sem esperar, vou receber punição, então não farei. Ou, né, vou fazer assim para agradar e ter uma vida boa. Não, ela age por ela mesma, né? E porque, afinal de contas, tanto para a mãe Maria quanto para Hitler, o fim é o mesmo, né?
no cálculo atual. Mas o interessante mesmo é poder trazer, tu já traz para nós essa comprovação da vida após a morte. Eu digo que o próprio Espiritismo é uma ciência fenomenológica, né? Porque prova não só através da moral elevada que a gente encontra nas obras, nas canalizações dos espíritos, mas tudo mostram as leis universais da ação e reação, do feedback cósmico, né? Que a gente planta algo, a gente colhe aquela semente e fala sobre a continuidade da vida, que também é provada através das canalizações, das psicofonias, psicografias, as cartas dos parentes, as canalizações dos parentes, que só apenas eles poderiam mesmo falar e tudo mais, né? Mas parece que ainda assim não basta em provas, né? Porque a gente sabe que as pessoas só veem aquilo que elas querem ver e também estão no ponto de acreditar, né? Então, é uma construção e a gente não vai receber as coisas do universo assim de mão beijada, como se fala. Tá. Tudo no universo é uma conquista, como tu nos colocou, e eu acredito que tu está trazendo mais uma fortíssima prova da continuidade da vida. E é uma prova mesmo, porque a pessoa ela pode, se ela quiser, ir te procurar, se ela tiver, não, será mesmo que existe vida? Ainda não estou certo. Será que a vida realmente continua? Será que ainda não estou certo? Ela pode falar contigo, pode ver, pode pegar as imagens de parentes, pode. Então, eu tenho certeza que hoje em dia já está mais do que comprovado. Só não vê quem não quer, né, Sônia? Exato. Não, você tem total razão. Eu acho que há, nesse momento, uma preparação. Eu acho que o que, digamos, eles estão fazendo é testando, para, no momento certo, isso estar pronto e poder chegar a muita gente. Mas eu receio um pouco que para fazer o omelete tem que quebrar os ovos, entendeu? Então, a gente não tem muita certeza de o que vai acontecer entre esse momento de treino e o momento em que isso vai dar certo, né? Falam-se muito da transição planetária, percebe-se que parece que o rumo é exatamente esse, mas eu não consigo ver com muitos bons olhos esse abismo que tem entre uma coisa e outra, entendeu? Assim, tipo, os próximos anos, bem imediatos, talvez seja um período em que a espiritualidade esteja se preparando para aparecer, assim como seres mais avançados, ultraterrestres, extraterrestres, vão ter um momento certo quando a humanidade estiver mais preparada. Agora, o que vai ser preciso para esse preparo é que a gente não sabe, né? É verdade, mas é isso mesmo. A gente tem muito o que se preparar antes, né? Muito o que evoluir antes. E pelo tempo, parece que essas evoluções nossas terão que ser rápidas, né? E serão promovidas por eventos que vão fazer o ser humano repensar todos os âmbitos da sua vida. Sônia, eu queria te agradecer muito a tua presença. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Admiramos muito o teu trabalho e agradecemos muito por ti e por ele. Eu que agradeço, Pava, pela oportunidade. Um beijo para todos. Fiquem bem. Qualquer momento falamos de novo. Obrigada, Pava. Obrigada, gente. Tchau. Pessoal, deixem perguntas para a Sônia aqui embaixo para a gente fazer mais um vídeo, né, para complementar. Eu vou deixar os contatos da Sônia também na descrição do vídeo. Desejamos a vocês um maravilhoso final de semana. Fiquem bem, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!